Então vamos começar aí. Vou me apresentar, eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Nós estamos no mercado há 6 anos, transformando a vida das crianças e adolescentes através da cultura empreendedora. Já formamos aí mais de 1.000 alunos, fizemos um projeto bem bacana nas escolas públicas de São Paulo. O som tá ok. Obrigado, Paulo. Obrigado. Então nós fizemos um projeto nas escolas públicas de São Paulo, bem interessante, patrocinado pelo Boticário. E aí a gente tem essa bagagem toda, essa expertise, né, de 6 anos aí ensinando empreendedorismo. Mas uma coisa que eu quero começar essa live, que é bem interessante, é a gente desmistificando o empreendedorismo. Muita gente acha e acredita que o empreendedorismo é abrir empresa. Na verdade, o empreendedorismo é muito mais do que abrir empresa. É você ter um comportamento empreendedor, é você ter atitude na sua vida. Cada vez mais esse conceito está amplo. Então, por exemplo, o Sebrae já usa esse conceito, né? Sebrae, que é um órgão específico para ajudar pequenas e médias empresas. O Empretec, que é um curso da ONU de empreendedorismo, e aqui no Brasil quem ministra esse curso é o Sebrae, já trabalha esse conceito, então já é um conceito amplo e difundido. E cada vez mais as empresas estão buscando esse perfil empreendedor no colaborador deles. O que é esse perfil empreendedor? É aquela pessoa que sabe trabalhar em equipe, aquela pessoa que sabe trabalhar sob pressão, aquela pessoa que tem meta e objetivo e ele vai cumprir essa meta e objetivo, aquela pessoa que sabe ouvir, sabe vender, sabe conversar com a equipe. Então é muito importante você ter essa cultura empreendedora, e o empreendedorismo ele serve para qualquer área da vida, né? Tem um vídeo nosso aí postado aí pelo gente, o economista lá, esqueci o nome dele, falando justamente sobre isso, sobre o empreendedorismo que você leva para a vida. Eu posso ser um engenheiro, mas eu preciso ter os comportamentos, as habilidades, as atitudes empreendedoras para eu ser um bom engenheiro. Eu posso ser um médico, mas eu preciso ter esses comportamentos, habilidades e atitudes empreendedoras para ser um bom médico. Eu posso ser um atleta, eu preciso ter essas habilidades, atitudes e comportamentos da cultura empreendedora. Eu posso ser um músico e até também um empresário. Porque o empresário nada mais é do que ele teve uma ideia, e vou pegar até uma reportagem do Steve Jobs, que é o fundador da Apple, que ele conta que abrir a empresa para ele, a Apple, foi uma consequência. Porque ele começou, ele e o sócio dele, o Wozniak, eles começaram a fabricar, tiveram a ideia de fabricar um computador, um PC, né, personal computer, e aquilo ali era algo muito novo. E a princípio eles estavam pensando só em ajudar as contas deles, para eles fazerem no curso dele. Só que a demanda começou a crescer tanto que ele, para atender a demanda, ele teve que começar a contratar funcionário. E para contratar funcionário, ele teve que abrir empresa. Então foi uma consequência. E ele relata nisso, porque perguntam para ele o que ele acha das pessoas que abrem uma empresa para ficarem ricos. E ele fala, olha, eu abri empresa porque foi uma consequência do crescimento da empresa, do crescimento do projeto, da ideia. E aí eu tive que abrir a empresa, porque a demanda aumentou muito. Então esse comportamento empreendedor é algo que as empresas mais estão buscando. Tem uma pesquisa da Page Personnel, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo, em que ela fez com 1.400 recursos humanos aqui de grandes empresas no Brasil, e eles chegaram à conclusão que de cada 10 demissões, 9 eram devido ao comportamento. O que é isso? As pessoas têm aquele conhecimento técnico, mas na hora de lidar com pressão, trabalhar em equipe, buscar solução, eles têm essa dificuldade, né? Então, na hora que eles vão trabalhar ali com equipe, planejar, criar soluções, desenvolver o projeto como um todo, eles não conseguem trabalhar em equipe. Então, eles não conseguem encaixar naquele perfil que as empresas querem, que é o perfil em que o colaborador seja proativo,
ele seja comunicador, ele sabe vender ideia, ele sabe procurar soluções e não aquela pessoa apática em que não faz nada, mas tem um conhecimento gigantesco, né? Então as empresas estão buscando esse perfil. Então é bom fazer essa, vamos dizer, esse disclaimer antes sobre o empreendedorismo, que ele é muito mais do que abrir empresa. O empreendedorismo serve para qualquer atividade na nossa vida. Então, se eu tenho perfil empreendedor e eu vou ser um contador, ou eu vou ser trabalhar na área de finanças numa empresa, com certeza eu vou me dar bem, porque eu vou buscar soluções, eu vou buscar trabalhar em equipe, eu vou buscar cumprir meus objetivos e minhas metas. Então, essa é que a gente gosta de explicar antes sobre o comportamento empreendedor. Então, é muito importante esse comportamento empreendedor para as nossas vidas. E a nossa convidada, agora vamos falar da nossa convidada, Letícia Matias. Ela tem um perfil super empreendedor. É muito bacana esse perfil dela. Aqui a gente chama a escola EUSA, a Escola de Empreendedorismo de EUSA, né? Aqui na EUSA todos nós somos fãs dela, porque o Instagram dela é muito legal, ela é uma excelente aluna, ela é aplicada e nada melhor do que a gente chamar aqui, né? A estrela da noite, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê? Olha! Seja bem-vinda, Letícia! Obrigada. Aqui você não me conhece, né? Eu sou Evandro, da USA Escola de Empreendedorismo. Aqui você é cheio de fãs, tá? Gabi, a tia Gabi, tia Isa, eu também, tá? Somos todos fãs seu, porque você. Gente, seu Instagram é uma gracinha, tudo é uma gracinha. Você é uma aluna aplicada, né? Excelente aluna aqui na IUSA. Então, assim, você está de parabéns, seus pais estão de parabéns, porque eu sei que eu tenho filhos, eu sei que é muito reflexo da educação que os seus pais te dão. Então, assim, é uma honra estar falando com você. Pena que é online, mas dessa forma a gente consegue conversar com mais pessoas, né? E você está em São Paulo, não é isso? É, sim. É Mas cidade de São Paulo? é, sou. E primeiramente eu quero agradecer por estar participando. É uma honra mais para mim do que para você. Você que acha, você não sabe ideia do tanto que a gente aprende com vocês, entendeu? É um aprendizado constante. A Gabi, a Isa, né, que tem mais contato com vocês, que são as professoras, a gente aprende muito com vocês. Você não tem noção. E, inclusive, você não vai conhecer, mas o meu filho é colega seu na sua sala da USA. Ele passou aqui na live, eu não sei se ele continua, mas, assim, todo mundo é encantado com você. Entendeu? Então, assim, eu falei assim, não, eu quero conversar com a Letícia, porque a Letícia, ela tem um astral. Como é que você começa seus vídeos? Como é que é? De Claro Brasil. Pergunta de novo, por favor. Os seus vídeos você começa assim, ei, gente bonita, não é? Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais uma live. Sensacional. Bom, me conta um pouco sobre você, né? Eu conheço alguma coisa, mas o pessoal que está assistindo a gente não conhece. Me conta quantos irmãos você tem, você mora em São Paulo, cidade de São Paulo. Me conta um pouco mais para a gente conhecer. Ok. Primeiramente, meu nome é Letícia Matias, eu tenho 11 anos, vou fazer 12 anos daqui a 2 meses. Eu tenho um irmão por parte de pai. Além de eu gostar de cozinhar, eu também gosto de desenhar, né? E, aliás, na área do empreendedorismo, eu comecei vendendo desenhos na minha escola, que eu gostava muito. Olha, E às vezes, quando permitiam, eu vendia meus doces para os professores. Né? Então, isso começou bem na escola, daí depois foi saindo. que legal. E o que você gosta de fazer nas horas de folga? Nas horas de fala. Ahn, Cozinhar?
Cozinhar é sempre bom. Gosto de desenhar, como eu disse. Deixa eu ver mais. Como toda criança, eu também gosto de assistir e jogar também, né? Mas eu também tenho atividades que eu faço nos dias a dias, né? Para adquirir mais experiência. Que tipo de atividade? Por exemplo, uma atividade que sempre está presente, assim, que os pais às vezes indicam bastante para as crianças, que é o Duolingo. Sei, conheço. Uhum. Também. Sensacional. Oi? Sensacional. Aqui, divulga o seu canal do Instagram e do YouTube. Eu vejo que você está aí tentando divulgar aí, falando. Fala aí qual que é. No Instagram é chefe JR Letícia Matias e também é o mesmo nome no YouTube. Ah, bacana. Agora me conta aqui. Eu sei, mas a turma que está assistindo não sabe. Por que essa paixão pela cozinha, pelo... Para começar, foi bem no começo, assim, quando eu tinha 3 anos. Meu pai cozinhava, ele tinha essa experiência, assim, e eu fui olhando aquilo, e porque também a minha primeira comida, né, que eu fiz quando eu era criança, foi bolo. Até mesmo que eu vendo hoje em dia, né? Eu fiz quando eu era criança, eu colocava os ingredientes na batedeira, quando eu tinha 3 anos. 3 anos? E É, seu pai que te influenciou? sim, ele é a minha inspiração na área da cozinha. Ah, que legal, nossa senhora. E você tem vendido mais o quê? O que que você faz e o que mais tem saída? Para começar, eu tinha dado uma pausa, né? Focando em outros assuntos, mas agora a gente está voltando com mais novidades, né? Continuando, e antes eu vendia o bolo de pote, bolo vulcão, que é o bolo de pote é no pote mesmo, e o bolo vulcão era um bolo mais separado, assim. Vendia geladinho e o cone trufado. E antes, Nossa, aham, e antes de eu vender isso daí, antes de a gente começar isso, bem no início, meus pais se inspiraram no meu nome, que é Lei Comedoria, e eles vendiam comida fitness, tipo no iFood, sabe? Daí, que beleza. E daí, então, aos poucos, aquilo foi mudando e foi mais encaixando, porque eu gosto de fazer mais doce do que salgado, né? Então, a gente começou a fazer mais doce. Entendi, entendi, que legal. E me conta aquela história do SBT lá. Do SBT? Como Você assim? foi no SBT? Não, que você foi lá, o que que você foi fazer lá no SBT? Ah, tá. É, eu participei do Sábado Animado e as duas outras coisas que eu fiz figuração no Romeu e Julieta e na Caverna Encantada. Nossa, você é uma artista então. Que isso? Me conta aqui também, você participou do MasterChef Júnior, é isso? E sim, isso mesmo. Lá a gente adquiriu muita experiência, né? Conhecemos os chefes que normalmente a gente só vê assim na TV e pensa, nossa, que legal, é bom participar assim. Tem até um vídeo de quando meus pais até gravaram eu lendo a mensagem falando que eu estava participando do MasterChef. E aquilo foi muito legal. É aqui, me conta aqui, curiosidades. Quanto tempo de gravação que é? Você ficou lá para gravar, você? Vamos dizer que foi mais ou menos metade de um mês, que às vezes a gente ia num dia, daí gravava uma parte e tal e tal. Foi assim. É meio duro aqueles juízes lá? Como é que é? Bom, para os adultos, eles são bem duros, assim, eles têm que ter alguma coisa mais forte, mas para as crianças, eles são legais. O Jacan é muito legal, assim. A gente apertou a mão dele, que foi como apertar uma mão de ouro, né? A gente olhando. Nossa. Mas ele foi legal mesmo? Ele não é daquele cara que a gente vê chato, não? Não, para as crianças, os adultos são legais, né? Para os adultos já não é a mesma coisa.
Ah, eu vi sua carinha de ansiedade lá, né, numa foto que tem lá no seu Instagram. Nossa senhora, faço ideia. A adrenalina que você tava, e sua mãe estava te acompanhando lá? Minha mãe, ela trabalhava, então quem acompanhou mais foi meu pai. Entendi, entendi. Não, muito legal, vi. E peraí, aí você foi no sábado animado também? Sim, eu participei da brincadeira. E Mas aí? foi para cozinhar ou não? Foi só brincadeiras? Mas são brincadeiras. O sábado animado é mais. Você liga pra lá, você participa e basicamente eu ganhei. Sério? Você tá fácil não, hein? Que isso. Aqui, eu vi também no seu Instagram que você faz live com chefes de cozinha, né? O Entre Chefs. É, a gente tinha o Entre Chefes e tinha o Papo Chefe, que é quando os chefes cozinhavam. Aí a gente colocou mais pra conversa depois. O Entre Chefes eu entrevistava chefes, cozinheiros, até eu acho que foi. Eu acho que teve um confeiteiro ou uma confeiteira. É, e ex-Masterchefs. Foi a maioria que Eu participou. vi lá. Eu sei, e era de boa fazer a live com eles, com pessoas mais experientes, você aprendia muito? Sim, cada um tem uma história muito legal, assim, que dá pra dar uma inspiração na pessoa, assim, que escuta. E é muito legal. Nossa, que legal. Não. E aqui, você sabe que eu sou encantado com um vídeo seu, um vídeo específico do Instagram, que é a Socialite e a Empreendedora. Aquele vídeo lá é um que você faz, você cozinhando, e aí você faz como se fosse uma pessoa chique, fina, e fica falando mal da cozinheira. Uhum. Aquele vídeo lá, ainda vou postar na Ilza, aí eu vou falar assim, ó, olha o trabalho que ela teve, o roteiro, você teve que criar roteiro, você teve que criar fala, você teve que fazer duas gravações. Eu falei assim, gente, ela teve assim uma inspiração, né? E toda uma criação, um trabalho por trás daquele vídeo. Eu falei assim, gente, é sensacional aquele vídeo, eu adoro. E a lição que ele vem por trás desse vídeo, nossa senhora, você demorou muito tempo para fazer esse vídeo? Não diria muito tempo, porque como eram falas assim, aquele negócio lá daquela pessoa chique era um filtro, basicamente eu fazia uma fala, daí então pulava e fazia outra. E aquilo foi bem fácil, assim, e foi uma demonstração para mostrar o esforço que a gente teve para chegar naquele lugar, vendendo as coisas e tal e tal. E eu adquiro experiência aos poucos até eu fazer aquele vídeo ali e mostrar para as pessoas o tanto que eu aprendi. Não, muito bacana. E na escola, você tem alguma matéria preferida que você gosta de estudar? Vamos dizer que sim. No sexto ano é um pouquinho pesado, eu gostava mais de muitas matérias no quinto, né, que era mais leve, mas agora chegou no sexto ano, tá bem mais pesado, mas eu tenho matéria sim que eu gosto. Eu gosto de português, gosto de. Eu comecei a gostar esse ano de inglês, porque toda a sala não gostava, mas aí esse ano, quando você aprende tipo, como que eu posso dizer? Hum, a traduzir. Isso. A traduzir o inglês, assim, você vê as palavras, às vezes numa camisa, numa bolsa, e você começa a entender, você começa a gostar, assim, você quer aprender mais para entender mais coisa, entendeu? Daí é o inglês, o português e, claro, a educação física e artes. E o português você gosta de ler ou não? Ou você gosta? Para adquirir experiência nessa área da leitura, né? Não gosto muito de ler, mas é bom e faz bem para a visão. Não, bacana. Aqui, eu vi também no seu Instagram um quadro bem bacana que é Viajando pelas Receitas. Me conta como é que você cria aquele quadro lá que eu acho legal demais.
Aqui, lá a gente pergunta para as pessoas que receita ela quer aprender de algum lugar. Tipo, ela fala Marrocos. Falaram lá, foi o mais voltado. E daí então eu fiz brigadeiro marroquino, que é um brigadeiro basicamente de Damasco. Entendeu? E aí você pesquisa como é que faz aquela comida específica? Vamos dizer que a gente pega o lugar e pesquisa uma receita daquele lugar popular e mostra para as pessoas. Eu vi também que você teve um que era uma receita espanhola e até em espanhol você estava falando, era isso mesmo? Sim, é porque eu fiz aula no Céu Casablanca de espanhol, que lá tem cursos, e também fazia em casa no Duolingo, antes de eu Ah, começar. Daí eu sempre gostei do espanhol, por causa que eu conheci numa série que eu assistia na TV Cultura. E daí eu comecei a perceber que até às vezes os desenhos ou até as séries mostram uma coisa que você pode pegar um apego, né? E aí então eu vi o espanhol e eu quis aprender, que é uma língua que eu acho que dá para entender para o português. que legal, muito legal. E também tem uns vídeos seu que você canta uma musiquinha no início, né? A música de cozinhar, da mamãe, não tem um negócio assim? Sim, aquela música tá já bem há muito tempo na minha família. Antes de eu fazer até essas lives, a gente dançava isso. E a gente tá fazendo essas coisas de comida faz um bom tempo, né? Então essa música a gente colocava pra tocar. E na verdade, aquilo, em vez de ser mamãe, era filha. Porque minha mãe ela é muito boa em comer. Eu faço e ela come. Aposto que ela tá rindo aí, porque ela tá aí do lado, né? Ei, Mônica, tudo bem? Daqui a pouco você vem aí, Mônica. Calma, pode vir. Ai, que legal. Mas canta a música pra gente aí. Você tem coragem? Não? A sua mãe te ajuda. Ajuda, minha mãe ajuda, tá? Mamãe trabalhando na cozinha, mamãe tá mexendo no fogão, mamãe fazendo a comidinha, mamãe conquistou meu coração, a dança do avental, festa total, a dança do avental, festa total, a dança do avental, festa total, a dança do avental. Sensacional, gente. Sensacional. Então, de parabéns. Muito legal. Nossa, sintonia. Lá em cima, sintonia. Mãe e filha, hein? Aqui, deixa eu te perguntar. O que que é, agora vamos entrar aqui mais um pouquinho para o nosso lado aqui. O que que é para você? Fala o que está na sua cabeça. O que é o empreendedorismo para você? Empreender basicamente é tudo na vida, assim. O empreendedorismo tá em todas as profissões, né? Que até ensinou uma aula sobre isso. É, por exemplo, deixa eu ver, vamos pegar um exemplo aqui, o que é um empreendedorismo para mim. O que eu vendo? Eu aprendo sobre coisas, eu junto o dinheiro para um futuro, eu vendo as comidas, eu trago até inspiração para outras pessoas que também querem vender e querem experimentar, e também que são fãs mesmo, vamos dizer assim, humildemente. Entendeu? Eu acho o empreendedorismo uma área muito legal e que serve para a vida inteira. Sensacional, muito legal. E o que que você acredita que você está aprendendo aqui na EUSA com a gente, que você está já aplicando no seu dia a dia aí, do seu empreendimento? Eu acredito que isso serve para o meu futuro e até tô aplicando isso nas coisas que eu vendo, assim. Eu e meu pai faz, minha mãe sai para vender com a maior alegria e a gente espalha essa alegria para as pessoas, né? Falando da nossa história, das nossas inspirações, para que elas também inspirem, como eu já tinha falado. E você tem feito, por exemplo, controle de custos, do que você gasta frente às receitas? Vocês fazem isso direitinho para saber se deu lucro, se deu prejuízo?
Sim, normalmente isso é a minha mãe que faz, mas às vezes eu ajudo ela, a gente conversa sobre saldo positivo, saldo negativo, e aí a gente vai fazendo assim, buscando um equilíbrio, né? Ah, bacana. Eu vi também que você tem uma logo como é que chama? A, a, a sua empresa, como é que ela Lê, chama? Como é que é? lê comedoria. Lê Comedoria. Isso, não, bacana. E vamos dizer assim, nas aulas que você teve aí na Ilza, qual foi a aula que mais te chamou a atenção? Hum, essa aí é difícil porque todas fazem parte do aprendizado, todas eu gostei, mas teve uma, porque como eu sou uma pessoa bem competitiva, né? Teve uma aula aí que era. Nossa, foi minha aula favorita. Como se chama o dinheirinho que elas tinham dado de ideia lá do curso? Ilza Coin? Euro? Qual que é Ilza o nome? Coin. Acho que eu não lembro, mas eu acho que era isso. Daí a gente fazia umas. Elas davam as perguntas, a gente fazia. E aí, então, basicamente, eu e uma com uma outra menina ficamos em primeiro, né? Porque isso eu adquiri bastante conhecimento. Então, a gente conseguiu. Ah, muito bacana. E o que que você acha que você está aprendendo na Ilza que você vai levar para a sua vida adulta? Eu Hum, vi que você fez, que foi sensacional, um jogo de educação financeira. esse jogo aí era basicamente para você começar um comércio, né? Você tinha que andar as casinhas, chegar no banco para você recolher um dinheiro para você começar o seu comércio, que nada começa assim do nada. Você tem que começar a juntar para você poder usar para o seu futuro. Muito bacana. E você inspirou, você se inspirou também em dois jogos, né? Que você falou. Eu Como que acho que é? era o banco. Para você fazer esse jogo, você se inspirou em dois jogos, né? Que você gosta. Acho que é Banco Imobiliário, Jogo da Vida ou Monopólio, não sei, né? Que você falou. Jogo do milhário é que eu tenho aqui em casa e você tem que, em vez de você tem que comprar o dinheiro que você recebe, você compra os lugares, assim. E se a pessoa passar por você, ela tem que dar um dinheiro. E assim, eu sempre fui muito boa também nesse jogo. Eu sempre gostei muito dele, mesmo que os meus pais não gostassem muito. Entendi. Chama sua mãe aí para a gente conversar com ela aí também, para ela entrar. Cadê ela? Mas Só um momento. Eu peguei ela desprevenida, né? Aí, tudo bem, mano? Tudo bem? Prazer aqui estar na live junto com a Letícia. Muito orgulhosa do que ela é, daquilo que a gente se esforça também para ensinar. Eu digo que educar não é fácil, mas é um desafio honroso da gente poder dar o nosso exemplo para os nossos filhos e de maneira qualitativa, né? Porque educar dá trabalho. Muito trabalho, mas é gratificante. É, eu sei que para você que é mãe, né? Eu sou pai de dois também. Você vê a Letícia aí voando desse jeito, deve ser um orgulho muito grande, né? E eu acho assim que ela vai voar muito mais alto, porque ela é aplicada, ela é esforçada, ela é interessada, e isso a gente leva para a vida, né? Essa empolgação. E eu sei que grande parte é influência dos pais. É a educação que vocês dão para eles, né? Para ela, no caso aí. E isso é importante, né? E demanda, né? Demanda muito tempo nosso, muito esforço, demanda em todos os sentidos, mas você vê que ela está indo aí para um caminho certo e voando cada vez mais alto, né? E deve ser um orgulho enorme para vocês, para o pai, para você também. E eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, você fez um vídeo para a gente, né? Que é bem bacana, que você fala sobre a questão do empreender num sentido mais amplo,
né, de ela levar para a vida, dela encontrar o lugar dela na vida. Então, é um vídeo até emocionante, né, porque... E a gente está usando ele aí, por aí, viu, nas redes sociais, viu muito esse vídeo. Fique à vontade. E, não, mas é claro, uma forma como você colocou, né, foi muito interessante para a gente. E você está incentivando a Letícia, né, tanto esse lado empreendedora dela, esse lado também que ela gosta do chefe, né? É chefe que chama? Chefe júnior? Como é que fala? Chefe júnior. Isso é bacana, isso aí é uma baita de uma experiência que ela vai levar à vida, né? Eu vejo muito o vídeo do SBT, a experiência está no SBT. Muita gente não consegue falar em público, não consegue falar diante da câmera. Ela está fazendo vários vídeos aí, desenvolta, né? E também foi na MasterChef, que deve ter sido uma pressão gigantesca, né? Então, aquela a atmosfera toda ali, tem que fazer, tem que cumprir o prazo, tem juiz. Então, assim, para ela deve ser uma experiência, porque a vida é assim, né? Sim. A vida é assim. Diversas, né? Eu digo que quando eu estava. Eu sempre busco oferecer muitas experiências, conhecimento para a Letícia. Então, ela já fez aula de violão, ela já fez aula de. Qual o nome? Natação. De natação, de Brigadista. balé, então, assim, de brigadista. De bateria. Então, assim, a gente dispõe conhecimento para ela e tem coisas que ela gostou e tem coisas que ela não gostou. E tem coisas que ela vai aprender porque é para a vida. Por exemplo, tem um curso que ela não se identificou muito, mas eu falei assim, filha, isso é para sua vida, é a questão do brigadista. Ah, mas eu não quero ser bombeira, isso não é sobre isso, é sobre conhecimentos básicos para uma situação de emergência. E eu digo que essa orientação que a gente dá para ela é igual a matemática, português, história, geografia. A gente passa isso para ela porque tem matéria que ela vai gostar e tem matéria que não, mas que vai servir para a vida. E quando eu busquei a questão do curso de empreendedorismo, a gente tinha essa consciência de oferecer algo que levasse para a vida, porque não é só vender, é você trabalhar em equipe, é você saber ouvir, é você também se posicionar, porque você vai fazer um trabalho na frente dos colegas e você tem que fazer isso. Eu lembro que eu não tinha essa postura, que eu não fui orientada para isso, e ela tem. Então, eu vejo assim, quando ela está na aula, ela sabe ouvir, ela sabe, como é que se diz, explicar do jeito dela. Você não saber, mas você dá o seu melhor em tudo. Então, assim, não é querer ser melhor do que os outros, mas dar o seu melhor. Olha, eu não sei fazer determinada coisa, mas eu fiz desse jeito. E é isso que a gente tenta passar para ela, e eu tenho muito orgulho, porque ela realmente é disciplinada. Ela falou assim, ah, mãe, eu não gosto muito, assim, ela comentou agora aqui sobre a questão de leitura, né? Porque a gente tem aqui uma orientação, olha, filha, você tem aqui uma meta para você. Temos aqui 10 páginas para você ler desse livro aqui. Óbvio que uma criança ela vai querer, nos dias de hoje, ficar muito mais tempo na internet, vídeos aleatórios, do que fazer uma coisa que requer disciplina, mas ela faz. E aí isso adquire experiência, ajuda na orientação. Então, cada um tem o seu limite. Conforme ela vai aumentando a idade, a gente oferece um novo desafio para ela. Olha, antes era só uma página, aí depois foi duas, e hoje ela está com esse desafio. Mas estou muito feliz com o curso. Eu lembro que quando ela começou a fazer o curso e eu vi assim todo o desenvolvimento dela, eu fiz questão de, não, vou mandar esse vídeo aqui falando para também compartilhar para outras famílias, outros pais, para que eles possam, porque realmente a pessoa associa o empreendedorismo ao dinheiro, né, a vender coisas. Isso faz parte já da nossa rotina, mas quando eu ofereci esse curso para ela, foi mais para ela adquirir um conhecimento amplo, além do vender. E o bacana, por exemplo, no caso dela, pegando um gancho, né, chefe júnior, se ela quiser, perdão, seguir essa carreira, ela vai ter muitos desafios pela vida. E para ela superar esses desafios, isso que ela está aprendendo, que ela está vivenciando agora, vai ajudar muito para ela nos desafios futuros. Por exemplo, um chefe júnior, na hora que ele for crescendo, ele vai ter uma equipe embaixo dele. E aí ela vai ter que saber gerenciar pessoas, liderar,
fazer planejamento, que eu sei que você já teve aula aí de grande parte disso aqui que eu estou falando, eu sei que você já teve aula, né, de liderar, fazer um planejamento da equipe, saber conversar com a equipe, escutar a equipe, saber as dificuldades da equipe como um todo, a parte financeira, que é importante, né, parte de vendas, porque muita gente acha que, eu não mexo com vendas, não gosto, eu gosto só de números, mas na verdade, todo mundo vende. A Uma gente ideia, vende, todo a mundo vende. proposta do assunto que vai ser o tema do trabalho. Então, é saber vender a ideia, vamos dizer assim. Então, o empreendedorismo é isso. Eu quero dar a minha opinião, como eu posso argumentar sobre aquilo para saber lidar com aquela situação e as pessoas aderir à ideia, vamos dizer assim, né? Não pela venda, mas pela questão de um trabalho escolar ou de repente um assunto em família. Olha, isso é legal por conta disso, isso e isso. Então, isso é muito bacana. E assim, muita gente tem essa resistência por venda, mas todo mundo vende, é o que você falou. A gente vende uma ideia para o filho, para fazer alguma coisa no final de semana. O filho, a filha vende para as coleguinhas porque quer brincar de tal coisa. Ela vai tentar convencer, vai argumentar, vai contra-argumentar. Então a venda ela leva para isso. Outra coisa que a gente também trabalha muito é a sustentabilidade, mas não só com o meio ambiente. A gente fala também muito é o conceito ESG, né, que é um conceito mais amplo, geral, de você pensar num projeto como um todo e você pensar no bem-estar dos seus colaboradores que estão embaixo quando ela for uma chefe de cozinha. Quando ela for chefe de cozinha, ela vai ter que pensar também no descarte dos produtos, da melhor forma de descartar, como é que está o relacionamento dela com os clientes, do produto dela com os clientes e dos fornecedores dela, porque ela vai ter que escolher o peixe, aonde que ela vai comprar o peixe, ela vai ter que escolher a lula, ela vai ter que saber onde comprar, qual é o fornecedor, quem é o fornecedor, e se ela, na negociação, espremer demais aquele fornecedor, conforme for fornecedor, não tem nem aonde cair morto, você vai estar matando o fornecedor, e essa sustentabilidade, de uma forma geral, você tem que pensar no contexto como um todo, né? Não só com o meio ambiente, mas com os clientes, com os colaboradores, com a gente mesmo, né? Com ela aí no caso. Tem que pensar na saúde da gente, tem que pensar no bem-estar, na saúde mental, espiritual. Então, eu sei que assim o conteúdo aborda muito isso, né? A parte financeira também tem muita gente que fala assim: eu não gosto de finanças, número não é comigo, não tem jeito, gente. Você tem que saber o orçamento doméstico, pelo menos. E ela, por exemplo, na hora que ela tiver a cozinha dela, o restaurante dela, ela vai ter que olhar números também, não tem como. Venda, pagar o salário dos funcionários, pagar imposto, né? Então, assim, a parte de inteligência emocional, que a gente chama aí, que é o socioemocional, porque a vida nossa é uma montanha russa. E quando a gente está lá embaixo, a gente saber, entender e levantar, porque muita gente desiste, muita gente abandona o projeto, abandona o sonho, né? Então, essa cultura empreendedora, para ela levar para a vida dela, e eu acho que é muito bacana, porque aonde ela quiser ser, agora eu não quero ser mais chefe júnior, eu quero trabalhar com outra coisa, né? E ela botando em prática essa cultura empreendedora dela, essa vida empreendedora, ela vai ter sucesso em qualquer lugar na vida dela. E pegando um gancho aqui, ó, sobre a questão do brigadista, eu tenho meus cabelos brancos aí bem rodados, eu já fiz alguns cursos de brigadistas nas empresas que eu trabalhei. Letícia, vou te contar um caso e o curso de brigadista que me ajudou na hora. Eu lembrei, tá, do nada. Eu vi meu pai passando mal na minha frente, meio que desfalecendo. E aí eu coloquei ele no chão, lembrei do curso de brigadista, coloquei ele no chão e fiz a massagem cardíaca. E ele voltou, entendeu? Pelo curso de brigadista que eu não dava para nada com aquilo ali. E assim, aí a minha esposa perguntou: da onde que surgiu isso, que você teve essa ideia? E meu pai já era idoso na época, tinha uma tomadora de conta com ele, que ela também não teve essa alucinação. A gente pegou na pulsação dele, eu falei: gente,
peraí, não tá pulsando aqui, ó. Tudo do brigadista. Falei, pô, vou fazer uma massagem cardíaca nele aqui. Tum, 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 parar. Tum, tum, tum. Aí eu já ia partir para respiração boca a boca, mas aí ele voltou. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente acha que não precisa, mas que quando a gente vê, a gente fala assim: olha só, eu consegui resolver o problema aí com uma simples aula que eu tive de brigadista, né? Um aperto que eu tive na minha frente. Mas Sim. voltando aqui, querendo ou não, quando a gente tem um dos pontos que é do empreendedorismo e é para a vida, né? É um conceito que chama lifelong learning. O que é o lifelong learning? É você aprender para o resto da vida. A vida a gente aprende o tempo todo. E a gente não pode fazer uma viseira, falar assim, eu sou ex-estudante, eu não vou estudar mais para a vida. Não tem como. A gente estuda o tempo todo, a gente aprende. Se você não estudar, você não vai aprender as coisas novas. Gente, inteligência artificial, olha aí, está mudando o mundo. A inteligência artificial, ela está acabando com funções que são meramente mecânicas, o robô, né, a robotização. E se a gente não aprender as novas tecnologias, os novos conhecimentos, a gente acaba ficando para trás, né? Então, esse conceito aí, o lifelong learning, que a gente tem que aprender pro resto da vida. Se você não aprender pro resto da vida, a vida te ensina na porrada, né? Te dando tranco, te fazendo assim, olha, você vai ter que aprender isso, você vai ter que fazer aquilo, e aí você tem que correr atrás. E o ideal é você correr na frente, né? Correr na frente para ter o sucesso, para conquistar os objetivos, né? Porque a Mônica aí sabe melhor que eu, a vida não é nada fácil, não é um conto de histórias, né? Ainda mais com filhos. Então, assim, a gente tem que incentivar esse conhecimento, aprender, levar para a vida. E a experiência que a Letícia tem, gente, eu acho muito legal. Com 11 anos, né, já foi para o SBT, já foi programa de televisão, MasterChef, fazendo live com chefes de cozinha, né? Mais experiência e tal. Ela deve aprender um horror nessas lives. Quando ela faz esses, como é que fala aí? Esses, como é que chama aí? Esses programas que ela faz aí do tem um Entre Chefes, a cozinha que vai pelo mundo aí todo. Gente, ela deve estar aprendendo um horror. É, Entre chefe, papo chefe, o primeiro foi o papo de criança na cozinha, que era aprender a ouvir o outro, a receita do outro, essa troca de conhecimento. Foi no infantil, né? Nas crianças. Começou bem, foi bem bacana. A gente sempre pensa essa questão de mesmo de oferecer conhecimento e aí cabe a ela. Ela diz que tem várias profissões que ela quer ser, não é só chefe. Quais são as outras? Chefe de cozinha, artista plástica, que não é aquela artista assim de atriz, cientista, geógrafa e astronauta. Eu falo para ela assim, que a cada 10 anos ela pode escolher estudar para alguma coisa e se dedicar. E aí ela pode mudar para o próximo. A minha maior preocupação é astronauta, porque ficar lá na Lua sozinho ninguém merece. Sensacional, gente. Nossa, mas é isso mesmo. E é uma das coisas que a gente mais fala aqui na Ilza, né? Qual é o seu sonho? Inclusive, tem uma das aulas, as meninas começam perguntando qual é o seu sonho. E a gente vê a dificuldade que os alunos, crianças e adolescentes têm em falar qual é o seu sonho. Porque acontece que os meninos, as crianças, os adolescentes, eles são os sonhos meio que cortam os sonhos deles, né? Porque não, você tem que fazer tal coisa porque dá dinheiro. Você vai fazer tal coisa porque isso aqui vai te dar uma aposentadoria pro resto da vida. Mas será que é isso que ela quer? Será que ela vai trabalhar, ficar trabalhando ali por um longo tempo fazendo o que não gosta? Aí, e o sonho, quando ela tem esse tanto de sonho aí, eu acho fantástico. O meu filho, que é da sala da turma dela também, ele quer estudar astrologia, não é astrologia não, perdão, astronomia.
astronomia, ele gosta. Então, assim, viaja também e deixa, porque a vida vai para tanto lado que. E deixa assim, né? Os sonhos, a gente não pode matar os sonhos, né? Deixar fluir, É, né? é, Letícia, aqui ó, nós estamos indo para o final da nossa live, até porque tem um tempo que o Instagram, senão ele derruba. Eu quero fazer um ping-pong com você. Vou fazer uma pergunta, você responde, sabe? Já viu o ping-pong? Aí eu faço uma pergunta, você responde. Coisa simples, só para finalizar. Uma cor, Uma cor? Roxo. cor que você. Poxa, um time de futebol que você gosta. Não gosta de futebol? Não. Não. Um lugar preferido. Nossa, isso aí é difícil. Mas acho que uma praia cai bem. Uma música. Hum, louvor. Uma comida. Nossa, macarronada. Essa aí eu adoro também, viu? Uma viagem inesquecível. Nossa, aí é difícil, né? Mas uma viagem inesquecível. Ir pra lua. Doce ou salgado? Doce. Doce. E para finalizar, uma frase sua para deixar para todo mundo aí, para a eternidade. Siga os seus sonhos. Sensacional. Adorei. Letícia, queria te agradecer. Mônica, agradecer também, né, por esse papo legal aí, pela Mônica ter participado com a gente. Você também, Letícia, continue voando cada vez mais alto, tá? É, a partir de maio teremos novidades na EUSA, tá? Vai ser bem bacana, uma novidade, uma mudança aí no curso bem legal. Inclusive, a gente vai fazer uma masterclass no dia 28 de abril, às 20 horas, pelo YouTube, já divulgando esse novo curso. Então, é bem bacana. Quem tiver interesse, pode mandar um direct, que a gente manda o link para inscrição dessa masterclass, que vai ser bem bacana. Que, pegando o gancho aqui da própria Letícia, é isso mesmo, em que a gente vai mostrar aí para os pais uma forma deles ensinarem o empreendedorismo, os primeiros caminhos para eles ensinarem o empreendedorismo para os filhos, para eles tirarem os sonhos do papel, que é o seu caso, Letícia, né? Você tem tirado aí muitos sonhos do papel aí para você levar para a vida, né? Essa experiência toda. Agradeço. Pode falar aí o que você quiser, despedir, fala do seu canal do Instagram, do YouTube, faz sua venda aí, ó. Ok, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez por estar participando dessa live, por estar compartilhando experiência, né, para as outras pessoas. E já aproveitando para falar sobre o que eu vendo, aqui eu trouxe um exemplo. Que delícia. Tá dá água na boca. Adoro doce, tá, Letícia? Eu vou abrir aqui só para dar uma demonstração, para dar vontade. Hum, tô sentindo o cheiro daqui. Nossa. Aqui, aqui, ó. Delícia. É de que isso aí? Esse é de chocolate. Nossa Senhora. Que delícia. Nossa Senhora. Deu vontade. Vou comer um chocolate aqui, saindo daqui. Letícia, tchau para você, um abraço, obrigado, Mônica, um abraço para sua mãe, tá? Obrigado de coração, tá? Por vocês terem participado com a gente. A live vai ficar gravada, tá? Você pode depois colocar no seu YouTube essa live, a gente te explica como é que baixa, como é que você pode editar, você pode distribuir essa live aí à vontade, tá? A gente vai colocar no nosso YouTube também, além de ficar no Instagram. Obrigado, boa noite a todos, um abraço. Obrigada, boa noite, tchau. Boa noite, tchau.